E Carolina, após uma nova confusão na cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, 7 detentos precisaram ser hospitalizados na noite de domingo, não é? Também 20 presos foram transferidos hoje, é isso? Isso mesmo, Érica. Olha, os 20 presos foram transferidos hoje pela manhã da cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa para a unidade prisional de Itacoatiara, no interior do estado. O motivo dessa transferência foi para desafogar o sistema e também por causa do risco de novas mortes no local. Esses presos estavam na cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, que foi reaberta de forma emergencial para receber esses presos que estavam sendo ameaçados pelos líderes de facções responsáveis pela rebelião que aconteceu no dia 2 no Compadre, que resultou na morte de 60 pessoas, 60 detentos. Antes da transferência de hoje, Érica, houve um novo tumulto na cadeia pública e morreram mais 5 presos e um está hospitalizado. Como já falamos, os motins continuaram no fim de semana e houve mais mortes. Vamos ver agora na reportagem. No Amazonas foram encontrados mais 4 corpos na cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, que estava desativada por determinação do Conselho Nacional de Justiça, mas foi utilizada para transferir os presos que estavam sob ameaça. Esses corpos foram encontrados uma semana após a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, que deixou 56 mortos, e na unidade prisional de Puraquequara, que deixou outros 4 mortos em Manaus. E 2 dias após a rebelião na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, a maior de Roraima. O Brasil tem exatamente 2.766 penitenciárias distribuídas por todos os estados. Para muitos países, esse número de estabelecimentos prisionais seria suficiente para que condenados cumprissem as penas impostas pela justiça e presos provisórios aguardassem julgamento. Em 1991, o Brasil tinha aproximadamente 90 mil presos. Atualmente, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, são 644.575 presos. E o aumento no número de vagas disponíveis nos presídios não acompanhou o crescimento da população carcerária. Hoje são 393.842 vagas. Ou seja, para atender a demanda de forma adequada, o sistema carcerário deveria abrir mais de 250 mil vagas em presídios de todo o país. A crise no sistema carcerário expõe uma superlotação preocupante. De acordo com especialistas, a falta de vagas obriga as autoridades a colocarem presos condenados e provisórios juntos. Também não é feita uma separação de acordo com os crimes praticados, o que dificulta uma ressocialização dos detentos. Hoje o Brasil tem pouco mais de 290 mil presos em regime fechado, 102 mil em regime semiaberto, quase 9 mil em regime aberto e 244 mil presos provisórios. Aliados a todos esses números que mostram a superlotação, também tem os problemas estruturais nos presídios e a falta de servidores capacitados para atuar na segurança dentro dos estabelecimentos penitenciários, o que facilita rebeliões como as que aconteceram em Manaus e Boa Vista e que deixaram mais de 90 mortos. Bom, e para esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto, está aqui no estúdio o professor Rodrigo Leres. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Professor, a situação carcerária, como a gente viu aí na reportagem do Gabriel, uma grave situação no país, né? É uma verdade. Infelizmente, nós temos uma situação agravante no nosso país. São mais de 700 mil presos. Na verdade, vamos até realizar correção devida. O termo preso não deve ser empregado. Eles são o termo adequado, reeducandos. Mais de 750 mil reeducandos em nosso país, dentro dos 26 estados que compõem o nosso sistema federativo, com mais de 5.500 comarcas, ou seja, municípios. Essa é uma equação muito simples e singela de ser realizada, onde se fizéssemos aqui uma divisão, nós teríamos aí em média 130, 140 reeducandos por cada município. E as cadeias públicas ou presídios locais que atendem a população carcerária, hoje nós temos em média 45, 50 vagas. Então essa situação alarmante do sistema carcerário, por si só, já denota uma necessidade de políticas, de uma mudança efetiva nas políticas públicas. Ao meu ver, nós não deveríamos realizar da forma que está sendo feita, mas sim uma modificação
curto, médio e longo prazo de toda a política carcerária. Vejamos de forma rápida e breve alguns problemas que são enfrentados no sistema penitenciário. Ausência de políticas públicas, ausência de dinheiro, ausência de vagas, a superlotação, facções criminosas que dominam o crime nessa região. É notório que as facções como PCC dominam o tráfico na região sul, a Comando Vermelho, esse problema em Amazonas e Roraima, devido à tentativa de dominar as rotas de tráfico da região norte. E nesta situação agravante, ao meu ver, a curto, médio e principalmente a longo prazo, não mais do que 5 anos, nós teríamos que realizar uma reeducação no sistema, uma possibilidade de ressocialização desses reeducandos, como nós temos a Associação de Proteção e Apoio aos Condenados, a APAC, cuja fiz entrevistas nesse sentido, e o modelo poderia ser seguido. Faltam servidores públicos, agentes penitenciários, policiais. A APAC é um modelo interessante de ser seguido, porque nós não possuímos, dentro desse sistema carcerário, policiais ou mesmo agentes penitenciários. Professor, não é de hoje que presos morrem dentro do sistema carcerário brasileiro, né? Recentemente a gente vê ainda essas rebeliões que estão acontecendo no norte do país, também no nordeste, mas elas pipocam pelo país inteiro, já aconteceram em várias partes do país. De quem é a responsabilidade quando um preso morre dentro do sistema carcerário? A responsabilidade direta do Estado, e nós temos aí, quando sistemas de terceirizados, como existem atualmente, subsidiariamente nós devemos responsabilizar as pessoas que estão ali no papel de agentes públicos, no papel também de responsáveis, corresponsáveis. Agora, um grande problema, um dilema que nós enfrentamos é os contratos administrativos. Recentemente, com essas rebeliões, nós tivemos aí uma análise de alguns contratos, onde uma das empresas que faz a gestão do presídio se colocou supostamente como uma empresa que só deveria fazer conservação, manutenção, entre outros, ou seja, não tinha responsabilidade fim do Estado, que era proteger, reeducar ou simplesmente observar as questões de segurança. Tá ótimo, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e eu estou aqui com o professor Rodrigo Leles, que hoje conversa conosco sobre o sistema carcerário brasileiro, esses problemas decorrentes do sistema e da superlotação e os direitos dos custodiados, daqueles que estão lá cumprindo pena. Desculpe, doutor. O senhor estava dizendo para a gente no bloco anterior de quem é a responsabilidade no caso da morte de um preso dentro do sistema carcerário. E se essa morte for provocada por uma rebelião, por exemplo, por um companheiro de cela, como aconteceu aí recentemente? Nesse caso, o reeducando, ele responde pela parte, até a parte que foi comprovada em processo. Isso pode prejudicar o seu efetivo cumprimento de pena, aumentando essa pena e muito. No caso, considerando-se também residentes, a residência, mas isso depende realmente da análise judicial e das provas que forem realizadas. O Estado deve indenizar as famílias da vítima, tem essa responsabilidade, e se me permite particularmente, nós tivemos aí essa situação, e aí eu discordo um pouco quando o Estado se prontifica a indenizar sem a movimentação processual por parte das famílias da vítima, de acordo com muitas declarações que já ouvi antes. Acredito que deveríamos aí, e as vítimas dos custodiados, dos reeducandos, que têm que ingressar com um processo judicial requerendo essa indenização e muitas vezes entram no sistema de precatórios, não recebendo a indenização ainda no tempo devido.
Então nós temos aí que eu acredito, ao meu ver particular, deixo já de pronto, deveriam sim, deve o Estado indenizar as vítimas, mas na medida que ingressam com o devido processo na Justiça. Quais são os deveres do Estado em relação à superlotação? Porque todos sabemos, a maior parte dos presídios brasileiros enfrenta essa situação. Infelizmente é uma triste realidade. Nós já sabemos dessa realidade da superlotação. Existem comarcas, por exemplo, já há 20 anos já frequento presídios em Minas, Brasília, em torno. Existem comarcas com celas que constam 4 vagas, com 23 pessoas há mais de 8 anos. Então, essa situação, Érica, nós devemos tentar modificar, porque vai ao desencontro dos direitos e garantias fundamentais do próprio reeducando, vai ao desencontro da LEP, a superlotação se torna uma coisa que não ressocializa e, para piorar a situação, quando se fala em ressocialização de reeducando, da forma que é feita, não há como se haver ressocialização. Mas a senhorita já imaginou que em cada 100 que entram no sistema carcerário, o índice de reincidência de 82,3%, 82 pessoas vão sair de lá e reincidir no cometimento de crimes? O que vai acontecer? Nós seremos as vítimas. Quem está em casa, nossos telespectadores serão as próximas vítimas dessa reincidência. Então, se não mudarmos a política pública hoje, tentando realizar política pública-privada, ressocializando esses reeducandos, nós teremos aí uma situação cada vez mais agravante em nosso sistema. E a superpopulação vai ao desencontro dos direitos humanos, direitos fundamentais, e eu convido a vocês a conhecerem alguns presídios, inclusive aqui no entorno, e verificarão que muitos reeducandos, infelizmente, lá são tratados como animais. Apesar do carinho dos agentes, resguardo, tudo, dos diretores, mas, infelizmente, por falta de verbas. Muitas vezes com alimentação. Eu já tirei do próprio bolso comprando gás para que fizessem alimentos. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Rodrigo Leles, que é professor, e conversou com a gente a respeito da situação carcerária e dos direitos dos presos. Obrigada, professor. Muito obrigado. Até uma próxima. Me sinto honrado. Obrigado.